Então vamos continuar a aula de ontem, né? Ontem nós, só dando uma visão geral, nós fizemos uma introdução, motivação, depois nós partimos para a questão da nanotecnologia. A gente falou bastante de nanotecnologia, para vocês que não estão muito acostumados a se situarem. E lá mais para a parte final, no último terço da aula, nós começamos a falar de nanotecnologia computacional. Nós vimos o que é nanotecnologia computacional, definimos e separamos a nanotecnologia computacional em 5 áreas distintas. E aí, nessas áreas, nós começamos a descrever a modelagem molecular. E nessa questão da modelagem molecular, isso aqui eu voltei um pouco os slides, né, da aula de ontem, a gente viu a parte da quântica primeiro, né? Então vou passar aqui rapidinho, eu sei que foi uma parte difícil, que vocês já me disseram aí agora, né, em off, né, já que nós estamos sendo gravados aqui, que essa é uma parte difícil, realmente é uma parte difícil, mas o que eu quero que vocês entendam é que a solução analítica para esse problema não é possível, então nós temos que fazer aproximações. Então o que a gente fez ontem é pegar uma das aproximações mais simples, né, mais tratando sistemas ab initio, né, de primeiros princípios, que é o método Hartree-Fock, e aí nós fomos descrevendo ele. Eu apresentei para vocês a equação de Schrödinger, né, da mecânica quântica, vimos como é que isso é aplicado aqui no Hartree-Fock. A gente discutiu aqui um pouquinho do Hamiltoniano, né, da questão da equação de Schrödinger. E aí nós continuamos então toda essa discussão. Vimos as várias aproximações, ou algumas das aproximações principais que o método Hartree-Fock faz para poder resolver o sistema quântico. E aí, algumas dessas aproximações nós discutimos com um pouco mais de detalhe, né, como por exemplo a questão do produto de orbitais, determinante de Slater, o campo médio, o princípio variacional. O princípio variacional foi uma coisa muito interessante que surgiu para a gente ontem, porque ele diz que qualquer aproximação que eu faça da função de onda sempre vai me levar a uma energia maior do que a energia correta, né? E com isso, então, ontem eu, de certa forma, disse que esse problema pode virar um problema de otimização, porque eu posso otimizar a função de onda tentativa e quanto menor a minha energia, melhor é essa minha função de onda tentativa. É isso que dizia, então, o meu princípio variacional, passando aqui rapidamente, né? Sendo que eu tenho um limite aqui do Hartree-Fock. Para que eu melhore o método Hartree-Fock, eu tenho que fazer algumas outras abordagens. E aí, fazendo essas outras abordagens, eu consigo melhorar um pouco mais a minha energia, né? E assim por diante. Bom, então nós vimos também a combinação linear de orbitais atômicos para formar o orbital molecular, né? Demos aqui um exemplo. Vimos que esse orbital atômico, de certa forma, ele também é feito por uma combinação linear de funções gaussianas, né? Se eu não me engano, lá para frente a gente vai ver um exemplo de como usar a computação, principalmente a otimização, para tentar melhorar isso um pouquinho. Um exemplo simples que nós fizemos, não tão simples, né, mas nós fizemos há um tempo atrás. Aqui tem um resumo do Hartree-Fock, que eu falei que era uma equação autoconsistente, né, que a gente dá um chute, resolve, e aí a gente tem novos valores. Com esses novos valores a gente calcula de novo, tem novos valores, calcula de novo, tem novos valores, até a gente chegar numa convergência, um determinado valor. Quando os valores não começam a mudar muito, a gente fala, opa, agora eu tenho uma solução daquilo que eu queria. Bom, e aí então eu tenho o método Hartree-Fock e o que eu disse é o seguinte, os métodos quânticos, em primeiros princípios, eles são métodos lentos, né? Lento que eu digo caro computacionalmente, ele demanda esforço computacional. Principalmente quando eu tenho átomos grandes que possuem muitos elétrons e assim por diante. E o método Hartree-Fock ele não é muito preciso. Eu preciso então de métodos mais precisos para ter resultados mais próximos daquilo que eu encontro na realidade. Não adianta eu simplesmente sentar em frente ao computador
pegar um sistema atômico ou molecular e fazer o cálculo quântico e falar, nossa, que maravilha, faço cálculos quânticos e tenho resultados. Aquele cálculo tem que bater com alguma coisa experimental, com algum dado experimental que já foi medido anteriormente. Com isso, eu sei se meu método é bom ou não. Eu tenho que validar aquele meu método, certo? Não adianta eu simplesmente fazer. Bom, então a gente viu que a gente pode melhorar o método Hartree-Fock, que são chamados métodos pós-Hartree-Fock, que, por serem mais eficientes, são mais custosos, porque eles têm aproximações que fazem cálculos mais pesados. E aí eu listei aqui uma série de exemplos. E listei também duas outras abordagens, né, que não são métodos, de certa forma, que não são bem pós-Hartree-Fock, são outras alternativas, né, se bem que alguns podem hibridizar com ele. E aí depois a gente falou sobre a outra abordagem, que é passar para o método semi-empírico. O semi-empírico é porque eu tenho alguns parâmetros empíricos, que vêm de experimentos empíricos e tudo mais. Ele não é totalmente empírico, porque o totalmente empírico é a mecânica molecular que nós não vimos ainda, veremos hoje. Então a gente falou um pouquinho do semi-empírico, que é menos eficiente, mas esse menos eficiente a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, se ele for bem parametrizado e dependendo do tipo de cálculo que eu quero fazer, ele pode ser até mais eficiente, né? E ele tem um custo computacional muito menor, né? Ele é bem mais rápido. Bom, então a gente partiu então para a segunda caixinha aqui, a gente estava na terceira, partiu para a segunda, que é então dos métodos semi-empíricos, que a gente falou que a gente ignora os elétrons do caroço e considera só os elétrons de valência do átomo, né? Então eu fiz aqui essa animaçãozinha, que a gente considera ali o átomo de oxigênio, por exemplo, da ligação da molécula da água, aqui da molécula da água, os dois átomos internos aqui do caroço a gente ignora e considera como se isso aqui tudo fosse o núcleo, né? Bom, e aí então a gente entrou no método semi-empírico, a gente viu aqui uma árvore, uma topologia aqui de como funcionam os métodos semi-empíricos, como eles estão distribuídos. Mostrei um exemplo aqui do PM3, que tem um conjunto enorme de parâmetros distintos, que a gente precisa configurar para poder executar, né? E esses conjuntos de parâmetros são relacionados a alguns tipos de átomos, a alguns tipos de molécula. Como eu disse para vocês, eu parametrizo esse método ajustando os parâmetros, mas depois não posso usá-los com qualquer molécula, qualquer sistema atômico, né? Tem que ser para aqueles no qual eu parametrizei, senão eu vou ter resultados que não condizem com a realidade. Bom, dei esse exemplo aqui do meu colega André Formiga lá da Unicamp, com esses sistemas de rutênio dele aqui, que o método da Benicio ele demorou 40 dias e o método do PM3 ele demorou 5 horas e o PM3 deu o melhor resultado para aquilo que ele queria, que é levar a molécula, que o azul aqui, se eu não me engano, é o teórico, né, o que ele calculou, simulado. E vermelho é o que ele tinha experimental. Então a gente vê que a estrutura, a geometria da molécula, da supermolécula, ficou muito próxima do que era. O erro foi muito pequeno, com o semi-empírico foi melhor do que com a Benicio. Ele poderia conseguir melhores resultados com a Benicio? Poderia, se talvez ele usasse um método mais sofisticado. Eu não sei qual método ele usou aqui no caso. Mas se ele usasse um método, por exemplo, um pós-Hartree-Fock bem robusto, ele poderia ter um resultado bem melhor. Só que, se com o que ele usou ele já demorou 40 dias, o outro poderia ser totalmente inviável. Ele poderia demorar o quê? 4 anos, 5 anos. Ninguém vai ficar esperando todo esse tempo para ter uma resposta de uma simulação computacional. Ok? A não ser que essa simulação fosse resolver o problema da humanidade. Aí vale a pena esperar, né? Não tem problema. Bom, então a gente parou aqui. Ontem a gente terminou nosso curso aqui nessa parte. Então vamos entrar na parte nova, que é, ainda continuando na modelagem molecular, a parte da mecânica molecular. A mecânica molecular ela é bem diferente, mais simples, vai ser mais fácil de vocês entenderem. Como é que funciona a mecânica molecular? Ela usa a física clássica ao invés da física quântica para simular sistemas atômicos e moleculares, né? É óbvio que eu estou usando a física clássica tradicional, que eu conheço melhor, para simular, para modelar um sistema quântico. Isso é uma coisa que não é muito trivial. É óbvio que eu estou fazendo grandes aproximações, muitas aproximações. E eu vou precisar, para que isso seja possível,
de diversos parâmetros empíricos, que eu obtenho da onde? Obtenho principalmente de experimentos, né, feitos em laboratório, e também de cálculos quânticos feitos a priori. Eu posso fazer alguns cálculos quânticos, pegar os parâmetros desses cálculos quânticos e utilizar então para criar o meu sistema de mecânica molecular. Bom, nesse caso, o que é interessante é que, enquanto lá com a parte quântica eu poderia trabalhar com pouquíssimos átomos, depois a gente vai ver um pouco a ordem de grandeza das coisas, e na questão do semi-empírico eu já começava a trabalhar com alguns milhares de átomos. Aqui com a mecânica molecular eu já consigo, em alguns casos, dependendo dos computadores que eu tenho, trabalhar com milhões de átomos, né? Então eu já consigo simular estruturas e sistemas, modelar estruturas e sistemas muito grandes, muito complexos, ok? E aqui eu ignoro completamente os elétrons. Eu digo que não existe elétrons. Vocês já imaginaram átomos sem elétrons? Não dá, né? Mas aqui eu falo, olha, os meus átomos não têm elétron. Se os meus átomos não têm elétron, eu não posso medir nenhuma propriedade eletrônica com esse tipo de modelagem, certo? O que é uma propriedade eletrônica? A questão do orbital é uma propriedade eletrônica, né? O orbital dos elétrons. Uma ligação química é uma propriedade eletrônica. Uma ligação química, por exemplo, uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Vocês estudaram lá na escola. Não é dois átomos compartilhando um par de elétrons, por exemplo? Não é? Então, se eu tenho uma ligação covalente com dois átomos compartilhando dois elétrons, por exemplo, a molécula de oxigênio, o átomo de oxigênio compartilha um par de elétrons com o átomo de hidrogênio e com outro átomo de hidrogênio, né? Então ele compartilha ali os elétrons para formar a molécula da água e assim por diante. Aqui eu não posso ver essas coisas, ok? Eu posso até calcular ligações, medir distâncias de ligações, mas vocês vão ver como. Eu tenho um baita de um pulo do gato aí que eu dou uma bela de uma roubada para conseguir resolver esse tipo de problema. Bom, e aqui então, se eu não consigo ver problemas eletrônicos, eu estou mais preocupado em buscar a geometria dos sistemas com o qual eu quero trabalhar. Por exemplo, imagina que eu conheça, que eu saiba, medindo no laboratório, que existe um determinado tipo de molécula ou um conjunto, um aglomerado de moléculas. Só que eu não sei qual é a estrutura geométrica desse conjunto, dessa molécula ou desse conjunto de moléculas, certo? Eu preciso saber a estrutura, porque eu, com a estrutura tridimensional disso, tá, as coordenadas cartesianas, eu consigo estudar um monte de propriedade. Então eu posso usar um método desse, que é mais barato, para tentar descobrir qual é, então, a geometria desse sistema atômico e sistema molecular, ok? Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona. Olha, eu falo que eu desconsiderei os elétrons. Então, como eu vou considerar um átomo agora? Um átomo é simplesmente uma esfera, como se fosse uma bola de bilhar, ok? E a ligação química de um átomo com outro é feita como se eu tivesse uma mola, certo? Minha ligação química é uma mola. Então, imagina que eu modelo, aqui eu estou modelando uma água rígida. Eu já sei como é a água, então eu coloco o átomo de oxigênio aqui vermelho, não tem elétrons mais, lembra que no anterior eu tinha lá os elétrons, né? Aqui não tem elétrons, o átomo é só uma bola, o átomo de hidrogênio é uma outra bola e os dois estão ligados. Aqui eu poderia ter uma mola aqui ligando esses dois aqui, ok? Mas considere que vamos considerar que a minha molécula de água não vibre, então ela é rígida, fixa. Então eu coloquei ali uns pauzinhos ali ligando, fazendo a ligação. Agora, há uma interação entre as moléculas de água, por exemplo, certo? Suponha que elas estejam ligadas assim. Essas ligações eu posso fazer com molas. E como é que eu consigo modelar as coisas só colocando esferas e molas? Qual que é a ligação que está com a parte quântica? Como eu disse para vocês alguns minutos atrás, não adianta nada eu fazer uma modelagem, fazer o sistema, se eu não utilizar, se eu não validar isso e comparar com algo experimental, certo? Então, em algum momento isso vai ter que bater com o que acontece realmente na natureza. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho da mecânica molecular. Olha só, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um potencial de Lennard-Jones que descreve essa interação interatômica, né, de grande distância.
eu tenho uma equação. Essa equação representa essa minha interação de Lennard-Jones. Eu tenho um parâmetro dividido por R, onde R é a distância entre dois átomos, isso elevado a 12, menos o outro parâmetro dividido por R, o mesmo parâmetro dividido por R elevado a sexta. Então isso me dá essa curva aqui. O que essa curva aqui está me dizendo? Essa curva me dá o potencial, a energia de ligação entre esses dois átomos, entre dois átomos, ok? Bom, imagina que esse controle e essa caneta sejam dois átomos distintos. Se eu aproximar dois átomos, se eu forçar com que eles fiquem muito próximos, o que vocês acreditam que vai acontecer? Vai ter uma repulsão muito grande. Por quê? Os elétrons vão começar, os orbitais vão começar a se fundir, né? Os núcleos vão começar a se aproximar, vai ter uma repulsão muito forte, certo? Se eu afastá-los ligeiramente, em determinado ponto, o que vocês acham que pode acontecer? Pode ter uma atração entre eles, certo? Eles vão se atraindo, ok? Então, se eu aproximo muito, eles repelem. Se eu afasto um pouco, eles se atraem. Então vai ter algum momento aí, alguma distância, que vai ser a distância de equilíbrio da ligação entre esses dois átomos, certo? Agora, o que acontece se eu pego esses dois átomos e os afasto demais? Não vai ter ligação, um não vai ter interação com o outro. A energia de interação entre os dois vamos considerar que é zero, certo? Ok? É o que essa curva aqui está dizendo. Olha só, se eu tenho uma atração, se eu coloco um próximo do outro, eu tenho uma repulsão muito alta. Olha só, a energia fica muito alta. Fica muito instável o meu sistema. A energia vai a infinito, né? Se eu for chegando próximo de zero. Óbvio que eu nunca vou chegar a zero. Então, eu tenho essa parte aqui, que é a parte repulsiva. Se eu afastar ligeiramente, eu tenho essa parte atrativa, que vai atraí-los de volta. Se eu afastar demais, muito, vai tender para zero aqui na frente, certo? Se eu afastar demais, então um não vai enxergar o outro. É como se eu tivesse um átomo aqui, o outro lá no outro canto da sala, um não está sabendo da presença do outro, ok? Ou, pelo menos, não está tendo interação suficiente para que eles se atraiam. Bom, agora o que a gente vê na curva é que essa curva tem o quê? Um mínimo, certo? E esse mínimo é exatamente o ponto de equilíbrio da ligação entre esses dois átomos. Ok? Certo? Bom, então olha só. O que eu tenho aqui? A mesma curva, dois átomos. Certo? Esses dois átomos estão ligados por molas. Por que molas? A mola tem uma constante de equilíbrio, não tem? Se eu aproximo duas bolas ligadas por uma mola, o que a mola vai fazer? Vai afastar. Se eu estico a mola um pouco, o que ela vai fazer? Vai atrair. Se eu fizer muita força e esticar a mola, o que vai acontecer? A mola vai virar um fio e não vai atrair de volta. Eu acabo com a constante de mola da mola. A constante, certo? Agora, tem uma distância de equilíbrio que a mola vai estar, o quê? Relaxada, certo? Então eu posso simular, imagina que agora eu quero modelar um sistema muito simples, uma molécula de hidrogênio, H2. Tem dois átomos de hidrogênio, se eu aproximo os dois, eles vão repelir, se eu afasto um pouco, eles vão atrair, se eu afasto muito, eles vão embora e tem uma distância de equilíbrio, ok? Como eu modelo isso computacionalmente usando a física clássica? Vamos modelar usando um sistema massa-mola. O sistema massa-mola vai me dar exatamente essa curva aqui? Sim ou não? Não. O sistema massa-mola, o que ele é? Que curva é essa aqui, ó? Uma parábola, não? Uma parábola. Mas olha só, se eu quero trabalhar com sistemas atômicos, né? Eu geralmente quero trabalhar com eles aonde? Perto do equilíbrio, do sistema de equilíbrio, certo? Então, eu não estou preocupado com distâncias muito longas e nem com aproximações muito bruscas. Onde eu quero trabalhar é dentro dessa caixinha aqui, marcada por um tracejado. Não sei se vocês do fundo aí estão vendo um tracejado.
mas tem um tracejadinho aqui. Esse tracejado parece muito com a parábola, certo? Então eu posso aproximar esse sistema por uma equação da mola. K, constante de força da mola, dividido por 2, R menos R de equilíbrio. Ok? Bom, então vamos lá. K, o que é K? Uma constante, como eu já falei. R vai ser o quê? A distância entre os dois átomos, entre os dois hidrogênios. Ok? E REC é a distância de equilíbrio, que é a distância onde a mola está relaxada. Ok? Bom, e como é que vocês imaginariam que eu posso modelar um sistema atômico desse usando uma física clássica dessa? O que eu preciso fazer é setar os parâmetros. Por isso que é um sistema empírico cheio de parâmetros empíricos. Certo? Essa simples equação aqui, ó, quais parâmetros vocês enxergam? Quantos parâmetros nós temos? 1, 2, 3 ou nenhum? 2, né? O K e a distância de equilíbrio. Agora, como é que eu sei qual é a distância de equilíbrio? Ora, alguém pode ter algum dia feito um experimento com molécula de hidrogênio, estudado a molécula de hidrogênio e falar, olha, a distância de equilíbrio entre os dois átomos de hidrogênio na molécula de hidrogênio é tantos angstroms. Isso existe. Vocês devem ter visto no livro de química de vocês, há muito tempo atrás, que tem umas distâncias dessas tabeladas. Certo? E qual é essa constante de força? Essa constante de força tem a ver com a questão de quantas essas moléculas, se essa curva aqui ela é muito fechada ou se essa curva ela é muito aberta. A cavidade aqui ela é aberta ou é fechada. E isso também eu consigo ver empiricamente. Certo? Então, com esses dois parâmetros, se eu tivesse aqui a constante de ligação e eu tivesse a distância de equilíbrio, eu então poderia simular um sistema de uma molécula de hidrogênio. Certo? Fácil. Eu não falei ontem que vocês iam sair daqui, indo para casa hoje, iam começar a implementar sistema de mecânica molecular? Isso aqui vocês implementam em 2 minutos, concordam? Comigo? É fácil, eu dou os parâmetros para vocês e vocês fazem. Não dá para fazer? Eu podia ter feito uma parte prática do curso para vocês fazerem isso. Isso é simples. Equaçãozinha matemática trivial.